meus amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui do livro A Outra Margem do Caminho, do filósofo Jiddu Krishnamurti, da Instituição Cultural Krishnamurti. Este livro é de 1970 na versão em inglês, 1972 na versão português. Prossegue Jiddu Krishnamurti. E o item 2, que diz: a verdade está onde nunca a procuramos. O importante na meditação é o estado da mente e do coração. Não é o que alcançais ou dizeis alcançar, mas o estado da mente que é inocente e vulnerável. Pela negação, encontra-se o estado positivo. O mero esforço para juntar experiência ou nela viver nega a pureza da meditação. A meditação não é um meio que leva a um fim. Ela é um meio e fim. Mediante a experiência, a mente nunca se tornará inocente. A negação da experiência é que faz nascer o estado positivo da inocência, que não pode ser cultivado pelo pensamento. O pensamento nunca é inocente. A meditação é a terminação do pensamento, mas não por parte do meditador, porque o meditador é a meditação. Sem a meditação, sois como um homem cego num mundo cheio de beleza, de luz e de cores. Caminhai pela praia e deixai vir a vós o estado meditativo. Se ele vier, não o cultiveis. O que se cultiva se tornará a memória do que foi, e o que foi é a morte do que é. Ou, ao perambulardes pelos montes, deixai que tudo vos fale da beleza e da dor da vida, de modo que possais despertar para o vosso próprio sofrimento e sua terminação. A meditação é raiz, planta, flor e fruto. São as palavras que separam o fruto, a flor, a planta e a raiz. Nesse estado de separação, a ação não cria bondade. Virtude é percebimento total. Era uma estrada longa e sobreada, arborizada de ambos os lados. Uma estrada estreita que coleava através dos verdes e luzentes trigais, já a amadurecer. O sol fazia sombras fortes e as aldeias existentes em ambos os lados da estrada eram sujas, mal conservadas, flageladas pela pobreza. As pessoas de mais idade tinham aspecto doente e triste, mas as crianças gritavam e brincavam na estrada, atirando pedra nas aves pousadas no alto das árvores. Naquela fresca e deliciosa manhã, vinha dos montes uma amena viração. Os papagaios e os minãs, uma espécie de ave, faziam naquela manhã muita algazarra. Os papagaios mal se podiam ver entre as folhas verdes das árvores. Nos tamarindeiros eles tinham buracos que eram suas moradas. Seu voo em zigue-zague era sempre cheio de gritos e rouquenhos. Os minãs, bastante mansos, andavam pelo chão, deixavam a gente chegar bem perto deles e só então alçavam voo. O dourado papa-moscas, de plumagem áurea e verde, estava pousado nos fios, do outro lado da estrada. Era uma bela manhã, e o sol ainda não tinha esquentado demais. Pairava no ar uma bênção e a paz que precede o despertar do homem. Por aquela estrada ia passando um veículo puxado por um cavalo,
de 2 rodas e um tablado com 4 varas e uma coberta de lona. Nele, atravessado entre as rodas e envolto num pano branco e vermelho, era conduzido um morto para ser incinerado à margem do rio. Ao lado do cocheiro estava sentado um homem, um parente talvez, e o corpo ia aos sacolejos por aquela estrada nada suave. Vinham de bem longe, pois o cavalo estava banhado em suor. O corpo percorrera toda aquela distância, as sacudidelas, e já devia estar completamente hirto. O homem que nos visitou mais tarde, naquele dia, disse ser um instrutor de artilharia na marinha. Veio com a mulher e 2 filhos e parecia muito sisudo. Após as saudações, disse que desejava encontrar Deus. Não articulava bem as palavras, talvez por timidez. As mãos e o rosto revelavam habilidade, mas nota-se uma certa dureza na voz e no olhar, pois, afinal de contas, ele era um instrutor de métodos de matar. Deus parecia estar tão remoto de suas atividades cotidianas, até parecia sobrenatural. Ali estava um homem que se dizia seriamente empenhado na busca de Deus e, entretanto, para ganhar o sustento, era forçado a ensinar aos outros a arte de matar. Disse ser religioso e haver percorrido muitas das diferentes escolas desses homens chamados santos. Estava insatisfeito com todos e agora fizeram uma longa viagem, de trem e de ônibus, a fim de avistar-se conosco, pois desejava saber como atingir aquele mundo maravilhoso que os homens e os santos sempre procuraram. A mulher e os filhos mantinham-se sentados, muito calados e respeitosos. E do lado de fora, num galho pertinho da janela, estava pousada uma rola marrom claro, a arrulhar baixinho para si mesma. Nem sequer uma olhada o homem lhe deu. E as crianças e a mãe continuavam sentadas, muito eretas, nervosas e sem sorrir. Não se pode achar Deus. Não há caminho para ele. O homem inventou muitos caminhos, muitas religiões, muitas crenças, salvadores e instrutores que crê o ajudarão a achar a felicidade eterna. O lamentável da busca é que ela conduz a uma certa fantasia mental, uma certa visão que a mente projetou e mediu pelas coisas conhecidas. O amor que ele busca é destruído por sua maneira de vida. Não se pode ter um fuzil numa mão e Deus na outra. Deus se tornou apenas um símbolo, uma palavra que, com efeito, perdeu sua significação, porque as igrejas e os lugares de devoção a destruíram. Naturalmente, se não credes em Deus, sois igual ao crente. Ambos sofreis e estáis sujeitos às aflições de uma vida curta e vã. E as amarguras de cada dia tornam a vida uma coisa sem significação. A realidade não se encontra no fim da corrente do pensamento. E o coração vazio se enche com as palavras do pensamento. Tornamo-nos muito aptos, inventamos novas filosofias e depois sofremos as amarguras de vê-las fracassar. Inventamos teorias de como alcançar a realidade final, e o devoto vai ao templo
e se perde no meio das imaginações de sua própria mente. O monge e o santo não encontram aquela realidade, porque ambos pertencem a uma tradição, a uma cultura que os aceita como santos e monges. A pomba-rola foi-se a voar e a beleza da montanha de nuvens paira sobre a região. E a verdade está onde nunca a procuramos. E aqui uma nota do texto. Miná, pássaro do sudeste da Ásia. E eu vou falar algumas palavras aqui. De início, Krishnamurti começa falando sobre a meditação, o que ela é e o que ela não é. Depois ele vem e mostra como observador de uma localidade com sua natureza, as ruas, as pessoas, e faz ali algumas reflexões sobre um homem que tinha como profissão artilharia, mas que estava ansiosamente em busca de Deus, em busca da verdade, como todos nós. Mas aqui, Krishnamurti vai a um ponto culminante. Ele praticamente captou a mensagem do Cristo quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer que ele está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. E isso nos faz lembrar o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, que ela estava ansiosa na busca de Deus também, e queria saber aonde poderia adorá-lo. E o Cristo planetário lhe disse que em lugar algum o poderia adorar, a não ser dentro dela mesma. Que dias virão em que o homem passará a adorar a Deus em espírito e verdade. O mundo nos aponta que essa época já está madura. E o título desta mensagem, como nós vemos, a verdade está onde nunca a procuramos, é justamente isso, dentro de nós. Mas muitos poderão dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui digo eu, mas não existe esse Pai. O Pai antropomórfico, um Deus humano, que está numa localidade do cosmos. É uma linguagem figurada. Ele está dizendo o seguinte, eu sou administrador desse planeta. Tudo sou eu que organizo. Eu é que vos mando o Espírito de verdade. Eu é que vos mando instrutores, os guias, os orientadores, para abrir os vossos olhos. Então, por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É porque ele organiza toda essa estrutura, não só aquelas no sentido religioso e espiritual, mas a própria vida, como ela é organizada, reencarnação, desencarnação, vida na Terra, vida no mundo dos espíritos, as experiências, as localidades aonde nós nascemos e desencarnamos, as famílias, as experiências de forma diversificadas. Nota-se que nós nunca tivemos uma pátria. Ora estamos no Brasil, amanhã na Inglaterra e depois na França, e assim vice-versa. São experiências de vida que nós temos. Quem organiza tudo isso é o plano cósmico divino, é o Cristo. Por isso ele dissera que é o caminho, mas não ele ser um caminho. Não é seguindo ele como pessoa, ou mecanicamente seus ensinos, ou forçando a bondade, a caridade, que nós chegaremos à verdade. Essa verdade que está onde nunca a procuramos é aquela que Sócrates captou em sua mente, seu espírito. Homem, conheça-te a ti mesmo. Então, é a verdade sobre nós mesmos. Como nós observamos o mundo, como nós pensamos, como nós falamos, como nós agimos. E veja, cada um de nós somos únicos no universo. Não há cópias. Pode haver gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas não são iguais. Mesmo os siameses
também não são iguais. Cada criatura é uma entidade única, que tem uma forma de pensar única. Por isso que Krishnamurti bate na tecla que não se pode organizar a verdade, justamente porque ela é diferente do ponto de vista de cada um. Trata-se da verdade do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Um abraço a todos.